Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quero convidá-los para abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo de número 7. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Mateus capítulo 7, versículo 13 nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. O nosso tema dessa mensagem, ela é uma pergunta, né? Qual caminho você escolherá? O capítulo 5, o 6 e o capítulo 7 do Evangelho que Mateus escreve, está dentro daquele grande discurso proferido por Jesus Cristo, no início do seu ministério, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, esse sermão ele é um compilado de várias informações, de várias orientações dadas por Jesus Cristo para aqueles que ali estavam ouvindo, né, esse discurso. O capítulo 7, neste momento aqui, nós percebemos que Jesus ele se aproxima do final desse sermão, final dessas suas orientações. Então, existe várias prescrições descritas por ele no capítulo 5, no capítulo 6, no início do capítulo 7, que pressupõe, por parte daqueles que irão aderir a essas orientações, que algumas dificuldades eles iriam enfrentar durante a sua trajetória. E é por isso que Jesus ele utiliza, nesse momento aqui, essa metáfora do caminho, de dois caminhos, um estreito com uma porta apertada, e de um outro caminho, que esse é espaçoso e com uma porta larga. No entanto, Jesus ele apresenta a distinção que existe no destino final de cada um desses caminhos, o estreito e o largo. Há um caminho largo e fácil para se transitar. Existe um caminho, Jesus diz que esse caminho ele é espaçoso. Você pode transitar por ele com facilidade. Você vai caminhar sem restrições, sem observações, sem haver nenhuma ponderação de como você vai andar, de como é que você vai caminhar por ele. E Jesus ele diz que muitos escolhem esse caminho. Por que muitos escolhem o caminho largo? Pela facilidade que existe nele. Porque não há observações, não há restrições nele. É um caminho que você transita com facilidade. No entanto, Jesus ele diz que o fim dos que andam por ele é a ruína. É um caminho largo, é um caminho espaçoso, não há restrições, não há dificuldade. Só que o final desse caminho, Jesus ele diz que é ruína. Em contrapartida, há um caminho estreito e difícil. E justamente pelo fato dele ser estreito, cheio de restrições, cheio de curvas que você precisa fazer com muita cautela, com bastante atenção, uma série de ponderações é aplicada para aquele que decide andar por esse caminho estreito.
É um caminho difícil. E justamente por isso Jesus ele diz que poucos são os que vão escolher caminhar por esse caminho. Só que o final dele, Jesus diz que é vida. O destino do caminho estreito é vida. E o destino do caminho largo, da porta larga, do caminhar sem nenhuma observação, é a ruína. Nós podemos observar isso, meus queridos, no nosso dia a dia. Veja que os pais que criam um filho sem restrição, o final desse filho será trágico. No entanto, aquele que restringe os seus filhos naquilo que eles irão fazer, nas escolhas que eles irão tomar, existe uma possibilidade, é claro que isso não é uma regra, mas existe uma possibilidade muito grande de que ele caminhe de uma maneira equilibrada naquilo que ele irá fazer, nas decisões que ele irá tomar. O caminho estreito tem a ver com observações, tem a ver com limitações daquilo que você pode e daquilo que você não pode. O caminho largo não há limitação alguma, você pode fazer o que você quiser. Só que as consequências disso, elas serão danosas para a vida dessas pessoas. Nós vivemos em um período de rodovias espaçosas, e poucos querem andar em um caminho estreito. Quando nós pegamos o veículo para transitar de um local para o outro, quando nós nos deparamos com um caminho estreito, como algumas avenidas que tem nas periferias, que passa apenas um carro, nós sabemos com muita facilidade a dificuldade que é transitar por esse caminho. É muito difícil ter que percorrer esse caminho. E geralmente nós o evitamos, justamente pela dificuldade que é caminhar por ali. Entendo que poucos querem uma fé centrada em Jesus Cristo. Porque Jesus, ele faz uma série de observações para as nossas vidas. Jesus ele vai delineando o caminho que nós podemos seguir, aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Jesus ele vai colocando restrições na nossa caminhada, e geralmente isso causa nas pessoas um certo incômodo, porque nós não queremos ninguém dizendo para nós o que nós temos e o que nós não temos que fazer. Queremos caminhar com liberdade, sem nenhum tipo de observação. No entanto, Jesus ele diz, e é o que o Evangelho ele apresenta, que os pobres, por exemplo, é que são os verdadeiros ricos, e que bem-aventurados são os que choram. Com suas afirmações, Jesus ele quer nos ensinar algumas coisas. E a primeira coisa para a qual eu quero chamar a atenção, dentro dessas palavras de Jesus Cristo, é que a nossa vida, ela é determinada em grande parte pelas nossas escolhas. É claro que a vida do ser humano, ela também tem, e nós falamos sobre isso há alguns domingos atrás, a aleatoriedade da vida, né? Existem coisas que acontecem sem que nós tenhamos nenhum tipo de influência, simplesmente veio em nossa vida. Mas em grande medida, a nossa vida ela é determinada pelas escolhas que nós fazemos. E Jesus ele chama os seus ouvintes para essa responsabilidade. E ele pergunta que tipo de escolha que os seus ouvintes vão fazer: andar por um caminho estreito ou andar por um caminho espaçoso? Jesus ele apresenta a facilidade de um, a dificuldade do outro, e as consequências dessa decisão para as nossas vidas. Então, a nossa vida, em grande medida, ela é determinada pelas nossas escolhas. Somos nós que escolhemos o caminho a ser seguido. E entrar pela porta estreita requer empenho.
pois todos os bons resultados são fruto de uma perseverança. Você não vê ninguém, meus amados, colhendo os grandes resultados para a sua vida, sem que haja, primeiramente, um grande esforço da sua parte. Os resultados benéficos da vida de uma pessoa é fruto das escolhas que ela tomou e do empenho que ela teve naquilo que ela empreendeu a realizar. Outra coisa, não é apenas entrar, mas sobretudo permanecer no caminho estreito. Porque é possível caminhar ou iniciar a caminhada por esse caminho e no decorrer da sua trajetória mudar para um caminho largo. É comum a gente estarmos caminhando por um caminho difícil de ser transitado e nós procuramos uma rota alternativa, que nós possamos caminhar com mais fluidez. Então não é apenas escolher o caminho estreito, mas é permanecer nele. É perseverar, sabendo que haverá dificuldade durante toda a trajetória, durante toda a caminhada. O caminho estreito, ele é feito de obstáculos, meus queridos. É uma rodovia muito difícil de ser transitada. Existe obstáculo, curvas perigosas. No entanto, Jesus ele apresenta que esse é o caminho adequado que todos nós deveremos escolher para caminhar. Porque o final desse caminho, ele nos leva a uma porta estreita, que consequentemente nos leva para a vida eterna. Aleluia! Jesus apresenta duas alternativas de escolhas aos seus ouvintes. Não obstante, ele também faz um apontamento para as consequências dessas escolhas que será feita. Perceba, meus amados, que Jesus ele não age em relação a nós de maneira coercitiva. Jesus ele não coage ninguém a seguir o caminho que ele orienta a ser seguido. Jesus ele apresenta as alternativas e as consequências de cada uma delas e nos orienta a fazer determinada escolha. No entanto, a escolha é nossa. Escolha. Não é isso que Josué ele diz para o povo no final do capítulo? Escolhei hoje a quem servais. Aos deuses que serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Só que Josué ele já se coloca em uma posição, quando ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos observar isso de maneira muito semelhante também na vida do profeta Elias. Quando ele convoca o povo e diz, escolhei hoje a quem servais. Se o Senhor é Deus, servir ao Senhor. Se Baal é Deus, então servir a Baal. Mas é necessário que vocês façam essa escolha. A Bíblia apresenta os caminhos, as consequências deles, e qual deveria a escolha ser tomada por cada um de nós. No entanto, a escolha é nossa. A soberania de Cristo, ela não nos coage a agir segundo a sua vontade. Deus, ele não é um tirano, meus amados. Deus não é um déspota, que vai nos obrigar a fazer determinado tipo de escolha. Seu amor nos orienta qual caminho devemos escolher. A grandeza do seu amor nos orienta qual caminho nós devemos escolher. Mas ele sempre vai deixar que nós façamos a escolha. O capítulo 19 que Lucas escreve, apresenta com clareza que o jovem rico fez uma péssima escolha para a sua vida, visto que ele optou pelo dinheiro ao invés de seguir a Jesus Cristo. Deixa eu desmistificar uma questão aqui.
o dinheiro não é problema. Porque durante um tempo parece que era pecado ser rico, né? Ou aqueles que eram bem-sucedidos na sua vida, parece que estava cometendo um pecado pelo fato de ser bem-sucedido. Não, não tem problema. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é quando o dinheiro ele se torna um embaraço na nossa vida e nos impede de servir a Deus como deveríamos. Esse é o problema, que era o caso do jovem relatado pelo capítulo 19 de Lucas. E para que esse jovem pudesse servir a Jesus de maneira livre, Jesus orienta ele que ele abandone o dinheiro. Abandona, doa aos pobres e você me segue. No entanto, nós observamos que esse jovem faz uma péssima escolha. Veja, irmãos, que Jesus ele não perde tempo com quem não quer nada com ele. Nunca perdeu. Momento algum. A leitura que foi feita aqui inicialmente, que o Marquinhos fez, diz que quando Jesus ele fala com o fariseu, Jesus diz, deixa esse povo de mão. Deixa eles para lá, porque eles não querem nada, eles não querem saber de nada. No caso do jovem rico aqui, o texto diz que eles viram as costas para Jesus, entristecido, porque ele era rico, o texto diz. Em momento algum, Jesus ele foi atrás desse jovem para dizer, olha, faz o seguinte, vamos fazer uma coisa, não precisa doar tudo não, doa a metade. 1/3, 1/4, não. O texto diz que quando esse jovem vira as costas para Jesus, Jesus ele nem olha para trás, Jesus vira e continua a sua caminhada, e diz quão difícil será um rico, mas não é um rico, todo tipo de rico, é um rico nessas condições, entrar no reino dos céus. Então o texto diz que ele fez uma péssima escolha. Isso nos mostra que para seguir ao mestre, meus irmãos, precisamos abrir mão de alguma coisa. Para esse jovem era o dinheiro. Para nós, talvez foi outra coisa que nós tivemos que abrir mão para seguir Jesus Cristo. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção para aquilo que Jesus ele nos ensina, por meio desses 2 versículos que nós fizemos a leitura, é que o caminho das ilusões ele parece fácil, mas o resultado final ele é muito desastroso. Existe caminho que ele é muito ilusório, irmãos. Ele é atrativo. Ele parece fácil, justamente por conta da sua amplitude. Há a impressão de que é fácil transitar por ele, e até é. No entanto, o resultado final, durante essa caminhada, ele é desastroso para a vida humana. As ilusões de ter uma vida de facilidades, proporcionada por um caminho largo, terá consequências irreversíveis. Então muitos estão iludidos pela facilidade do caminho, pela facilidade que o caminho largo proporciona. Muitos estão iludidos por isso. Só que as consequências que haverá para aqueles que decidiram seguir esse tipo de caminho, as consequências serão irreversíveis na vida dessas pessoas. O caminho largo, para alguns personagens da Bíblia, foi muito claro. Esaú, ele escolhe um caminho largo para ele. E por isso, ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. O caminho largo para Sansão foi muito claro. Sansão ele escolhe o colo de Dalila. É as ilusões do caminho prazeroso. Ele não pensou que essa ilusão do caminho largo lhe tiraria a sua visão. Terminaria a sua vida com os seus 2 olhos vazados. Mas esse foi o caminho largo que Sansão escolheu. O caminho largo para o rei Davi foi uma noite de prazer com Betseba. Ele não pensou que esse caminho largo traria uma consequência irreversível dentro da sua família, como trouxe. Um filho estuprou a filha, a sua própria irmã. Em consequência disso, um irmão matou o outro.
Davi não pensou que a escolha do caminho largo traria consequências irreparáveis dentro da sua casa. Mas foi o caminho que ele escolheu. Ele escolheu esse caminho largo. Não pensou nas consequências dos seus atos. Com isso, entendemos que o Evangelho, ele não é um convite para facilidades, meus queridos. Evangelho não é um convite para venha e aqui é tudo festa e só alegria, acabou os seus problemas. Não! Evangelho é um convite para entrar num caminho estreito, que o final dele é uma porta estreita, difícil de caminhar, difícil de passar pela porta. No entanto, quando nós chegarmos do outro lado, nós teremos vida. Aleluia! Lembre-se que alguns personagens bíblicos optaram por um caminho estreito. Nós descrevemos alguns personagens que em algum momento da sua trajetória escolheram um caminho largo. Mas outros personagens optaram por um caminho estreito. Eles escolheram um caminho estreito, e por causa da sua opção, eles pagaram um alto preço. Estevão, ele foi apedrejado, tornando-se o primeiro mártir da igreja. Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a ser decapitado, porque escolheu um caminho estreito. Se você quer um caminho fácil, irmão, o Evangelho não é a escolha certa. É um caminho fácil que você quer? O Evangelho não é a melhor opção. Quem se converte à fé cristã, esperando viver um mar de rosas, eu lamento dizer, você está batendo na porta errada. Quem abraça o cristianismo, acreditando que vai ter um mar de rosas na sua vida, bateu na porta equivocada, irmão. A porta não é essa. Porque o Evangelho é renúncia, é renunciar uma vida. E Jesus, ele chama os discípulos dizendo para ele, mediante a todas as observações que ele havia feito, ele diz, há dois caminhos, um largo com uma porta larga, só que o final dele é morte. E há um outro, que é estreito com uma porta estreita, mas o final dele é vida. Jesus nos orienta a escolher um caminho estreito, difícil de ser caminhado, difícil de ser percorrido, mas nós sabemos que no final desse caminho, meus queridos, nós obteremos a sua promessa para a vida da igreja a qual ele prometeu. Aleluia! Foi porque optou por um caminho estreito que Daniel ele foi jogado na cova dos leões e os seus amigos na fornalha de fogo ardente. Daniel ele não quis transigir com a verdade. Ele não quis fazer nenhum tipo de concessão. O texto diz que Daniel ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com a comida que ele comia, nem com a bebida que ele bebia. Ele não faz concessão com a verdade. Ele opta por um caminho estreito, e o final de Daniel foi a cova dos leões. Os seus 3 amigos foram parar numa fornalha de fogo ardente. No entanto, nós observamos que Deus os livra de ambas as situações. Foi porque optou por um caminho estreito que João Batista perdeu a sua cabeça, acabou tendo a sua cabeça oferecida em uma bandeja. Foi porque optou por um caminho estreito, meus queridos, que Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipe. Pergunto, meus amados, estamos dispostos a optar por um caminho estreito? Nós estamos realmente dispostos a optar pelo caminho que Jesus nos orienta? Ou nós queremos viver uma vida de facilidades, sem nenhum tipo de ponderação? Qual o caminho que nós queremos para a nossa vida? Qual é a escolha que nós faremos para nós? Porque é ela que vai determinar o nosso futuro. Aleluia. Terceira coisa, meus queridos.
o caminho para onde você vai é mais importante do que o caminho de onde você veio. Eu acredito, talvez nenhum de nós aqui nascemos em um lar cristão, não sei, mas talvez nenhum tenha nascido em um lar cristão. Então é possível que o caminho da onde nós tenhamos vindo era um caminho meio complicadinho. É muito provável que o caminho da onde nós viemos é um caminho complicado. Mas o mais importante não é o caminho de onde nós viemos. O mais importante é o caminho que nós estamos. Então o caminho para onde nós iremos é mais importante do que o caminho de onde nós viemos. Talvez você tenha andado toda a sua vida em caminhos largos, sem restrições, sem ponderações, sem freio, né? O caminho largo proporciona você andar em uma alta velocidade e às vezes você está sem freio mesmo, não tem limite. Esse caminho largo cujo Jesus que afirma que conduz à perdição, é possível que é o caminho de onde nós viemos. Saiba que o Evangelho é um convite a todo instante para abandonarmos o caminho largo e prosseguirmos pelo caminho estreito. O Evangelho é um convite para esse tipo de escolha. Escolhermos a melhor decisão para a nossa vida. Jesus afirma de forma categórica, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Eu sou esse caminho. Em Jesus, meus amados, encontramos força, sabedoria e discernimento para permanecer nessa caminhada. É fácil? Claro que não. Não é fácil, pelo contrário, é difícil e às vezes muito difícil. Às vezes a dificuldade, que já não é pequena, ela intensifica-se. Então não é apenas difícil, às vezes é muito difícil. Mas o que a palavra de Deus ela nos orienta? O que ela nos diz? Ela nos diz que mesmo diante de todas essas dificuldades, vale a pena. Vale a pena permanecer nesse caminho, por conta, sobretudo, do destino para onde esse caminho nos leva. Sobretudo do destino do caminho. No Evangelho, não existe um mapa a ser seguido, nem tampouco uma bússola nos orientando. Jesus, ele é o alvo, a qual nós jamais podemos perder de vista durante essa nossa caminhada. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, ele vai dizer, deixando todo o laço e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Nós jamais podemos perder Jesus de vista durante essa nossa trajetória, durante essa nossa caminhada. A caminhada, ela será difícil, mas Jesus, ele é o farol que está do outro lado, guiando essa nossa caminhada. E ele é o nosso alvo, a qual nós precisamos atingir. Aleluia. O objetivo macro de Deus é conduzir todos de forma amorosa ao paraíso. Jesus, ele vai nos conduzindo de forma amorosa. Esse é o seu objetivo. Porém, para que isso seja possível, é necessário aderir à porta e o caminho estreito. A condução, ela só é possível por esse caminho. Não há um caminho paralelo, não há uma alternativa a qual nós podemos adotar para a nossa vida e que nos leve ao mesmo destino. Não há. É um caminho só que existe. E Deus, ele tem como objetivo nos conduzir amorosamente por esse caminho. É claro que o amor de Deus, irmãos, em diversos momentos, ele precisa de alguma forma trazer punição para aquele que de alguma maneira tenta sair dessa trajetória. Assim como nós em várias ocasiões fazemos com nossos filhos. Às vezes
pelo amor que você tem pelo seu filho, você tem que corrigi-lo, e às vezes de maneira dura, de forma contundente. É porque você deixou de amar? Não, é justamente porque você ama que você está fazendo isso. É justamente porque você tem um imenso cuidado com o seu filho que você age dessa forma. E Deus, Ele, da mesma maneira, Ele age dessa forma para conosco, nos conduzindo por um caminho estreito, por um caminho apertado e repleto de dificuldade, mas que os resultados são extremamente maravilhosos. Para concluir, meus queridos, as pregações de Jesus sempre tiveram um teor evangelístico. Não por acaso, a Bíblia diz que Jesus, ele atraía as multidões. Jesus, ele nunca prometeu casa, carro ou bens materiais aos seus seguidores. Nunca. Você não vê isso em Jesus em momento algum. Momento algum você vai ver isso na pessoa de Jesus, na sua pregação. E em várias ocasiões as mensagens de Jesus eram duras. Jesus, ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Não tem os pais que mimam o filho erra e ele está ali passando a mão na cabeça. Está fazendo um mal para o filho que nem sabe. Jesus, ele nunca agiu dessa maneira conosco. Ele nos repreende de maneira dura quando merecemos. Então ele nunca prometeu nenhum tipo de situação como essa. Você vai ganhar um carro, uma casa, bens materiais ou algo do gênero. Nunca prometeu nada disso aos seus seguidores. Contudo, eles foram atraídos, meus amados, não por qualquer tipo de promessa como essa, mas pela mensagem que Jesus ele trazia. As multidões eram atraídas pela mensagem de Jesus. A mensagem de salvação. A mensagem que promete levar o pecador para o céu. Uma mensagem que promete viver já aqui e agora. Não apenas no céu, mas já aqui e agora. Viver em comunhão contínua com o Senhor. Essa era a mensagem de Jesus Cristo. Mas para que isso acontecesse, era necessário abandonar o caminho largo, um caminho de facilidades, para aderir a um caminho estreito, de muita dificuldade. Mas esse caminho traria para eles um resultado extraordinário. E foi o que muitos escolheram. E eu quero acreditar que todos que aqui estão, é porque fizeram esse tipo de escolha. Escolheram o caminho estreito, da porta estreita, que nos levará diretamente para a presença do Pai. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que Deus nos ajude, meus amados, a permanecermos, não apenas a ter escolhido esse caminho, mas que nós possamos permanecer nesse caminho, porque é Ele que nos levará para a presença do nosso Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Deus abençoe a todos.